fala e a legenda. Ele fala em inglês e a gente confere a legenda com reflexões sobre o conflito no Oriente Médio. Sobretudo sobre a posição dos líderes israelenses diante do grupo terrorista Hamas, de líderes internacionais, dos Estados Unidos e da Europa. Tudo nesta avaliação diante de mortes de crianças, de mulheres, de jovens, de inocentes neste conflito. A gente está posicionando o vídeo, enquanto isso, o Osmando introduz o tema para a gente. Vai, Osmando. Anias, o Edgar Morin nasceu em 8 de julho de 1921. Este cidadão já completou 102 anos de idade, vai completar 103 daqui a poucos meses. Continua publicando, ele já tem mais de 70 obras publicadas. Ele tem um poder de uma influência e uma sabedoria em várias áreas de filosofia, da política, da sociologia, sobretudo da educação. Ele é um ser adorado nos meios acadêmicos universitários, nos meios do saber do mundo inteiro. E um detalhe, ele é judeu de uma família de origem sefardista, que chegou à França tangido pelo começo do nazismo, com o Hitler já começando a ganhar força. A família foi para a França. Ele foi da resistência francesa quando o Hitler e o nazismo invadiram, tomaram a França e fizeram mortes e expulsaram famílias e criaram toda aquela desgraça que quem sabe de história sabe muito bem o que aconteceu ali. Pois bem, é este cidadão, com toda essa sabedoria, com toda essa experiência de vida, que dá essa lição extraordinária ao mundo. No dia 20 de julho, dia 20 de outubro do ano passado, de 2023, exatamente 2 semanas depois do ataque do Hamas aos israelenses, ele publicou um artigo no La República, um dos principais jornais da França, em que ele já temia que essa guerra poderia levar a consequências desastrosas. Porque ele sabia que o Netanyahu, um líder de extrema-direita, estava muito interessado em fazer essa coisa nociva em nome, usando os judeus em nome para criar um clamor no mundo, para poder fazer um domínio sobre os territórios palestinos. E o que é que nos diz o Edgar Morin? Que faz uma crítica aos Estados Unidos, aos países da Europa todos, aos países árabes todos, e faz uma crítica por quê? Porque eles estão em silêncio, eles não dizem nada para esse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Vocês precisam entender que dos quase 30 mil palestinos mortos, há mortos também entre os israelenses, e ele condena, e todos nós condenamos, mas entre os quase 30 mil palestinos mortos, há 12.666 crianças, até ontem. Eu não fiz essa atualização para hoje, mas até ontem eram 12.666 crianças mortas. Mortas em hospitais, mortas em escolas, mortas da forma mais estúpida possível. Então não há o Netanyahu usando o nome e a memória do povo judeu, está fazendo uma matança para quê? Para não permitir mais a existência do povo palestino.
E o Edgar Morin defende a permanência, a presença do povo palestino, tanto na sua fala esta semana gravada, quanto no artigo que ele escreveu no dia 20 de outubro do ano passado. Por quê? Ele diz que da mesma forma como tem que se respeitar a memória do povo judeu, que sofreu as desgraças do Holocausto, da perseguição de Hitler, é preciso respeitar a memória do povo palestino, que sofre também perseguições históricas intermináveis, e que não tem, e ele diz isso, não tem Netanyahu o direito, o poder de usar o Holocausto para justificar a matança que ele está fazendo nas terras palestinas. Então, quem se assombrou com a fala do presidente Lula pedindo o cessar-fogo imediato, que é isso que o mundo precisa, tanto que quem se assombrou com isso está vendo agora que a fala de Edgar Morin, esse gigante, esse monumento da humanidade, está trazendo para despertar a atenção do mundo. E quem se enganou achando que o presidente Lula seria condenado, como alguns querem até o impeachment dele, está enganado. Porque, pela primeira vez, eu tenho aqui um gráfico de hoje, o presidente Lula, ontem e hoje, deu a virada nas redes sociais, as pessoas ao lado dele nessa exigência, nesse combate para o fim da guerra, para o cessar-fogo imediato, para que Netanyahu pare com a matança que ele está fazendo. E olha, a gente pede desculpa pela interferência na exibição do vídeo da vez anterior e agora sim, está posicionado. Atenção, confira na legenda a fala de Edgar Morin. Roda. Le massacre du 7 octobre se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continuent sans arrêt, frappant évidemment civils, femmes et enfants. Et de voir le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible parce que nous sommes aussi impuissants devant cette chose qui se déchaîne et au moins. Muito bem. João? O Morin, né, que é da Aliança Efradita, né, aqueles judeus que nascem na Península Ibérica, né, aqueles que originalmente estavam na Península Ibérica, ele tem uma coisa muito engraçada. Ele é formado em História, Direito e Geografia. Mas, no entanto, ele é conhecido mais pelo método, né? Que é a obra principal dele, né? Que são 6 volumes, que é cada um. Na verdade, não tem como nem comandar com aqueles 6 volumes do Morin. Eles são 6 volumes, né, a obra dele. E um detalhe, ele é conhecido como filósofo, e nem, não é filósofo, né? Ele é formado de Direito, História e Geografia. E ele ganhou o nome Morin na época da Resistência Francesa, porque ele tinha que ter um codinome, na verdade é Naum, né? Ele é bem aquele nome bem muçulmano, bem judeu mesmo, como colocou os Osmanos aí, é Naum, né? O sobrenome dele é da linha dos judeus Naum. Então, o que acontece? O Morin, na verdade, há muito tempo que o Morin prega, desde a época da ocupação, a questão de que teria que haver aquela definição. E aí você tem um problema principal. Quando a resolução da ONU definiu isso em 67, ela definiu que haveria o Estado de Israel e que haveria o Estado palestino. A resolução diz isso.
Mesmo o Estado palestino tendo uma condição especial, até porque na época não tinha estrutura nem nada. Mas aquela ocupação que houve de Israel desde essa época, isso é uma arbitrariedade que vem sendo cometida há muito tempo. Então, eu acho que o presidente errou na medida quando ele comparou o Holocausto. Ele errou na medida. Mas mais desmedido ainda foi o que o governo francês fez, porque na verdade o que fizeram lá foi uma armadilha para o embaixador brasileiro, né? Levaram ele para o Museu do Holocausto, pregaram uma peça nele lá e ficaram expondo ele como um palhaço lá, e ele silenciou. Porque se está no país do outro, diplomata tem que manter o nível, né? Sim. Mas, na verdade, a postura que o governo de Israel teve foi a postura de um moleque. Tratou a diplomacia como se fosse a arte da pirraça, da palhaçada, de se tentar tornar jocoso uma coisa que é uma tragédia efetiva. O que não é admissível. Então, Israel sempre teve o apoio da maioria do mundo. Israel está perdendo apoio cada dia que passa nessa invasão. Não vou discutir se tá bom, tem razão ou não tem razão. Tem razão você matar 12 mil crianças? Isso aí é uma avaliação que cada um deve ter pessoal, se isso faz sentido. Se 12 mil crianças serem mortas, justifica porque morreu 1.200. Claramente não faz. Um erro não justifica o outro. Mas é bom que se diga isso. O presidente errou. Mas não foi nem a comparação que ele fez, é pertinente, é a comparação que o próprio judeu aí, um próprio libertário judeu fez também nessa constatação. Diz que é um holocausto. Muito bem. Incessante, né? Olha, a gente vai avançar